Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez nós vamos ver mais um vídeo aqui do canal. Que jogo foi esse? O primeiro que a gente viu do canal foi sobre a origem da Liga dos Campeões e desta vez nós vamos ver sobre o desastre aéreo que aconteceu com o Manchester United, um desastre até conhecido aí do público em geral, mas que a gente vai saber mais detalhes aí nesse vídeo. Então, antes de você, de a gente dar o play aqui nesse vídeo, de você ver com a gente esse vídeo, queria pedir para você deixar o like no vídeo, para você se inscrever aqui no canal e também comentar se você gostou, dar sugestão aí do que a gente pode assistir sobre esporte, sobre fotografia, que a gente vai estar acompanhando aqui, beleza, pessoal? Um acidente aéreo acabou com uma das melhores gerações do futebol inglês. 8 jogadores do Manchester United perderam a vida em um grave acidente que ficou conhecido como o Desastre de Munique. Fica aí que eu já te conto tudo. Em 1958, o Manchester United viveu a pior tragédia da sua história. Na volta de uma viagem para disputar um jogo da Liga dos Campeões, um acidente de avião tirou a vida de 8 jogadores do time e deixou vários outros gravemente feridos. Antes de chegar no fatídico acidente, a gente precisa voltar no tempo para entender melhor o momento que o Manchester United passava no futebol inglês. Entre 1939 e 1946, o campeonato inglês ficou suspenso por conta da Segunda Guerra Mundial. Ainda em 45, com a guerra rolando, o Manchester contratou o técnico Matt Busby, que inclusive lutou pelo exército inglês na Segunda Guerra. Acredite se quiser, mas nessa época não era comum que o treinador de um time acompanhasse todos os treinamentos do clube e também nem se envolvesse em bastidores, como por exemplo sugerindo contratações para o time. Mas para aceitar o convite para ser treinador do Manchester, o Matt Busby exigiu que ele tivesse presente em todos os treinos e que também pudesse opinar na compra e venda de jogadores do time. Quando o treinador assumiu o comando do Manchester, o time não podia nem jogar no seu próprio estádio, o Old Trafford, que tinha sido bombardeado na guerra. A saída Caraca. seria mandar jogos no Main Road, estádio do rival Manchester City, e essa situação durou por quase 4 anos. Logo na primeira temporada do pós-guerra, a temporada de 46-47, o resultado dos métodos modernos do Matt Busby começaram a aparecer e o Manchester United foi vice-campeão inglês. Situação que se repetiu nas duas temporadas seguintes, de 47-48 e 48-49. O título inglês da geração de Matt Busby veio somente na temporada de 51-52, finalmente coroando o trabalho do treinador, que comandava um time bastante jovem, com média de idade de 22 anos. Por conta da baixa idade do elenco, o time do Manchester United ficou conhecido como Busby Babies, ou seja, os bebês do Busby. No campeonato inglês de 55-56, novamente o Manchester United foi campeão e se credenciou a jogar a Liga dos Campeões da Europa na temporada seguinte, a temporada de 56-57. Essa seria a segunda edição da Champions League da história e o Manchester United só parou na semifinal, perdendo para o Real Madrid de Di Stéfano. Mesmo não chegando na final, o Manchester United teve o artilheiro dessa edição da Champions League, o Dennis Viollet. Em 56-57, o Manchester conquistou o bicampeonato inglês e mais uma vez foi jogar a Champions League seguinte, 57-58. Nessa época, a Champions League era disputada em formato mata-mata e após um sorteio, o Manchester teve que disputar uma fase preliminar antes das oitavas de final. Em jogos de ida e volta, o Manchester eliminou o Shamrock Rovers da Irlanda com um placar agregado de 9-2. Nas oitavas, uma vitória em Manchester por 3-0 e uma derrota fora de casa contra o Dukla Praga garantiram o Manchester nas quartas de final. O adversário nas quartas seria o Estrela Vermelha da Iugoslávia. O primeiro jogo em Manchester aconteceu no dia 14 de janeiro de 58. O Estrela Vermelha abriu o placar no primeiro tempo, mas o Manchester virou no segundo tempo e o placar final acabou 2-1 para o time inglês. O jogo de volta em Belgrado aconteceu 3 semanas depois, em 5 de fevereiro de 19... Até antes dele de chegar na parte mais importante, eu vou falar aqui para não cortar. É, que o Gole falou, era só mata-mata. Era desde o começo até o final da Liga dos Campeões, que era a Copa dos Campeões Europeus, era só mata-mata e só os campeões das competições. O que eu acho que a gente até falou no outro vídeo, né, sobre as origens da Liga dos Campeões. Então foi só ali no começo dos anos 90, se eu não estou enganado, que virou Champions League.
que teve o formato que agora já mudou de novo, né? Que tem a fase de liga agora que ficou uma porcaria, né? Mas o que era a fase de grupos e depois o mata-mata foi só ali no começo dos anos 90, se eu não estou errando aí datas. Então antes era só assim e, né, era a chance de acontecer placares mais adversos era mais fácil, né? De um time menos favorito chegando mais longe. Não é o caso do Manchester, que era um time muito bom, né? Mas outros campeões aí, outros times que foram mais longe acabavam por causa disso, né? Porque eram dois jogos ali, vai que num jogo conseguia uma diferença maior, no outro se segurava e pronto, né? Acabou. E aí o campeão, às vezes, do ano anterior era eliminado no primeiro jogo da fase seguinte porque pegou uma pedreira, né? Então a competição era desse jeito, era bruta, né, no negócio. 1958. Mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas viram o Manchester abrir 3-0 no primeiro tempo, com 2 gols do Bob Charlton, um dos maiores jogadores do futebol inglês e também do futebol mundial. Aí o nosso ídolo do Hendrick, Bob Charlton, metendo gol. No segundo tempo, o Estrela Vermelha empatou a partida, mas considerando o jogo de ida, o Manchester conseguiu a classificação para a semifinal. A viagem de volta de Belgrado para Manchester seria feita de avião no dia seguinte à partida. O avião que levaria toda a equipe era do modelo Airspeed Ambassador AS-57, da companhia aérea estatal BEA, a British European Airways. O avião decolou do aeroporto de Belgrado, na Iugoslávia, e faria uma escala para reabastecimento em Munique, na Alemanha, e de lá o avião partiria para Manchester. O pouso em Munique aconteceu normalmente, o avião foi reabastecido e às 2h29 da tarde o avião se preparava para decolar rumo a Manchester. Porém, quando o avião já se preparava para a decolagem, o piloto James Stein reparou um barulho esquisito no motor e também oscilações no quadro de instrumentos. O piloto então abortou a decolagem e retornou na pista para tentar novamente. Na segunda tentativa de decolar, o motor apresentou falhas novamente e aí mais uma vez a decolagem foi abortada. O avião então retornou para o terminal de passageiros e aí todo mundo desceu do avião até que o problema fosse resolvido. O responsável pela manutenção da companhia BEA lá em Munique queria que o avião passasse a noite no aeroporto ali na Alemanha para que o problema pudesse ser investigado e solucionado. O piloto James Stein não concordou e disse que poderia decolar se ele fizesse alguns ajustes ali na válvula de combustível enquanto o avião estivesse decolando. E durante essa discussão entre o piloto e o mecânico, né, para saber se o avião ia ficar lá parado, se ia decolar, começou a nevar bastante no aeroporto de Munique. O piloto estava preocupado em deixar o avião parado lá em Munique por uma noite, porque isso iria afetar toda a malha de voos da companhia no dia seguinte. Ele acabou então assumindo a responsabilidade, todos os passageiros voltaram para o avião para mais uma tentativa de decolagem às 2h59 da tarde. O avião acelerou na pista, mas novamente o motor apresentou falhas e a aeronave não ganhou velocidade para decolar. O avião acabou atravessando a cerca de proteção do aeroporto, atravessou uma estrada e acabou batendo numa casa, mas felizmente nenhum dos moradores foi atingido. Em seguida, o avião atingiu uma árvore e um caminhão carregado com gasolina que explodiu na hora. Os comissários, que não tinham treinamento nos padrões de hoje, abandonaram o avião e não ajudaram os passageiros a saírem pelas saídas de emergência. Das 44 pessoas a bordo, 20 morreram no momento do acidente e mais 3 foram falecer no hospital. O técnico Matt Busby foi um dos sobreviventes e passou mais de 2 meses internado no hospital em estado grave, chegando a receber a extrema unção por 2 vezes. Uma investigação das autoridades alemãs inicialmente culpou o piloto pelo acidente, por ele não ter solicitado o descongelamento das asas do avião, afinal estava nevando ali no momento da decolagem. Somente 10 anos depois do acidente, o inquérito oficial foi concluído, inocentando o piloto de todas as acusações. A verdadeira causa do acidente foi o acúmulo de neve na pista do aeroporto, o que impediu que a aeronave ganhasse velocidade no momento da decolagem. Apenas 13 dias depois do acidente, o Manchester já tinha uma partida agendada contra o Sheffield Wednesday pela FA Cup, com o time Mas assim, né? Quem sou eu na história da aviação? Mas é uma teimosia, né? De sair com neve, com condições ruins, né? Lógico que ele falou ali do piloto que talvez sofresse uma pressão ali da empresa, né? De não tem que sair, senão vai atrasar o resto dos voos e tal, né? Porque o avião ia ser usado provavelmente para fazer outros voos no outro dia, né?
Então, mas é bizarro, né? Como essa ansiedade de sair acabou, né, custando vidas também, né? Formado por jogadores reservas e das categorias de base, e com uma contratação sendo firmada horas antes da partida, o Manchester conseguiu vencer o jogo por 3-0. Como o técnico Matt Busby estava internado na Alemanha em estado grave, o time foi treinado pelo assistente Jimmy Murphy, que não tinha viajado para Belgrado, porque ele também treinava a seleção de País de Gales e tinha uma partida agendada na mesma época. A equipe bastante desfalcada do Manchester ainda chegou à final da FA Cup em maio, mas perdeu o título para o Bolton Wanderers 3 meses após o acidente. Apenas 2 dias após essa partida, o jogador Duncan Edward, que estava internado desde o dia do acidente, acabou morrendo no hospital. No mês de maio, o Manchester ainda jogaria a semifinal da Champions League contra o Milan. No primeiro jogo na Inglaterra, vitória do Manchester por 2-1. Mas uma semana depois, o Manchester foi goleado por 4-0 na Itália e se despediu melancolicamente da competição. O Real Madrid foi o campeão da edição de 57 e 58 da Champions League e ofereceu o troféu de campeão ao Manchester United, que acabou rejeitando a atitude do clube espanhol. O Real Madrid ainda ofereceu o empréstimo por uma temporada da sua maior estrela, o atacante Di Stéfano. O time Caraca. espanhol pagaria metade do salário do jogador e o Manchester deveria ser responsável por pagar a outra metade. Mas o empréstimo foi barrado pela Federação de Futebol da Inglaterra, alegando que a contratação do Di Stéfano tiraria a vaga de algum outro jogador britânico. O técnico Matt Busby retornou ao comando do time na temporada seguinte, de 58-59, e entrou para a história do Manchester ao conquistar mais 2 campeonatos ingleses e finalmente conquistando a Champions League em 67 e 68. O treinador ganhou uma estátua em frente ao estádio do Manchester, o Old Trafford. O Matt Busby faleceu em 1994 aos 84 anos. O acidente em Munique também rendeu homenagens às vítimas no estádio do Manchester, como uma placa com o nome das vítimas e um relógio que marca o horário em que o acidente aconteceu. Ao longo dos anos, o Manchester conseguiu se reerguer e hoje é o maior campeão inglês com 20 títulos, além de ter 3 troféus da Champions League na sua galeria de títulos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui. É uma história, né, bem trágica, né? Tal, teve também aquele acidente do Torino, né, que foi um acidente aéreo, o acidente aqui da Chapecoense, que também foi, né, muito triste. E o Bob Charlton é um grande símbolo, né, dos que sobreviveram dessa reconstrução do Manchester. E também acabou sendo campeão mundial lá em 66, né, com a Inglaterra. E acabou se tornando, ganhando esse status de lenda inglesa, né, por tudo isso que aconteceu, por ser um craque no campo e por ter sido um dos sobreviventes dessa tragédia, né, do futebol mundial, do futebol inglês, né, que aconteceu. Então é um episódio interessante para lembrar, para entender, né, como esses fatos acabam influenciando o futuro das equipes, né, como o destino atuou aí na vida do Bob Charlton para que, né, ele virasse uma lenda. Então, mais um vídeo muito legal aqui sobre futebol. Queria pedir para vocês, né, novamente, se inscreverem no canal, para vocês compartilharem se vocês gostaram, para vocês também se inscreverem, comentarem, compartilharem, para que o canal cresça cada vez mais e mais. E é isso. Voltamos numa próxima. Valeu, falou!